razão, Rádio Quinas, sempre a razão. Estimados sócios e simpatizantes da nossa Associação As Quinas, é com grande júbilo que vos apresentamos este novo projeto designado Rádio Quinas. Parece um nome pretencioso e até altivo, mas nada mais é do que um espaço que dá alento e vitalidade às duas grandes colunas que norteiam o nosso movimento: a fé católica e a pátria portuguesa. Aqui será um espaço para enaltecer os nossos heróis, costumes e tradições. Será um espaço para relembrar o magistério da Igreja, os exemplos dos santos, os exemplos dos mártires. Será um espaço de reflexão, de apologética e de estudo escatológico. Será um espaço de recomendação bibliográfica, de sugestões de livros, de documentários ou de filmes que sejam condizentes com o munus do nosso movimento e o munus da nossa associação. Espero, com sinceridade, que possam tirar proveito deste trabalho que temos vindo a desenvolver, que passa agora a acompanhar a nossa Gazeta, as nossas rúbricas e entrevistas no canal de YouTube, as nossas publicações nas redes sociais. Uma vez mais, em nome de toda a Associação As Quinas, o meu agradecimento. Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Quinas. No cimo daquela serra existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Sentado neste penedo, vejo o Douro lá ao fundo. Tenho frio, tenho medo, ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo. Terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. Só tu me podes salvar deste viver vagabundo. Tua cruz para me guiar, ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo. Terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. Ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Morrer é como dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. serra existe
existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Publicado pela Bertrand Editora, Miguelistas e Liberais é uma obra de grande valor histórico que convida à reflexão sobre um momento decisivo da nação portuguesa. O fim da Guerra dos Dois Irmãos e a crise espiritual e política que se seguiu à imposição do liberalismo. Ron B. Thompson analisa com notável rigor o período que se inicia com a Guerra Peninsular e a fuga da corte para o Brasil, episódios que abriram feridas profundas no corpo da monarquia portuguesa. A Revolução de 1820 e a primeira Constituição, inspiradas em modelos estrangeiros, abalaram os alicerces de uma sociedade enraizada na fé, na lealdade e na continuidade. O autor mostra como Dom Miguel, rotulado de usurpador pelos seus adversários, representou para muitos portugueses a defesa da ordem natural, da tradição e da legitimidade, valores que o liberalismo, nascido nas elites urbanas e afastado da realidade do povo, não conseguiu compreender. A concessão de Evremonte, que pôs termo à Guerra Civil, não trouxe paz verdadeira. As reformas liberais, desconectadas da alma rural e católica do país, falharam em gerar estabilidade. Thompson demonstra que o liberalismo em Portugal foi um projeto imposto de cima para baixo, estranho à maioria dos portugueses que viam na monarquia tradicional e na Igreja os pilares da sua identidade e segurança moral. Mais do que um simples relato de fatos, Miguelistas e Liberais é uma leitura sobre a perda de uma ordem orgânica, sobre a substituição de deveres por ideologias e da fidelidade por cálculo político. Ron B. Thompson revela como os liberais, apesar de vencerem no campo de batalha, perderam algo muito mais essencial: o coração e a confiança do povo. Trata-se, pois, de uma obra indispensável para quem pergunta e procura compreender as causas profundas da decadência política e espiritual do século XIX português e para quem acredita que a verdadeira estabilidade nasce não de ruptura, mas da fidelidade às raízes, à fé e à tradição que moldaram Portugal ao longo dos séculos. Publicado pela Bertrand Editora, Miguelistas e Liberais é uma obra de grande valor histórico que convida à reflexão sobre um momento decisivo da nação portuguesa. O fim da Guerra dos Dois Irmãos e a crise espiritual e política que se seguiu à imposição do liberalismo. Ron B. Thompson analisa com notável rigor o período que se inicia com a Guerra Peninsular e a fuga da corte para o Brasil, episódios que abriram feridas profundas no corpo da monarquia portuguesa. A Revolução de 1820 e a primeira Constituição, inspiradas em modelos estrangeiros, abalaram os alicerces de uma sociedade enraizada na fé, na lealdade e na continuidade. O autor mostra como Dom Miguel, rotulado de usurpador pelos seus adversários, representou para muitos portugueses a defesa da ordem natural, da tradição e da legitimidade, valores que o liberalismo, nascido nas elites urbanas e afastado da realidade do povo, não conseguiu compreender. A concessão de Evremonte, que pôs termo à Guerra Civil, não trouxe paz verdadeira. As reformas liberais, desconectadas da alma rural e católica do país, falharam em gerar estabilidade. Thompson demonstra que o liberalismo em Portugal foi um projeto imposto de cima para baixo, estranho à maioria dos portugueses que viam na monarquia tradicional e na Igreja os pilares da sua identidade e segurança moral. Mais do que um simples relato de fatos, Miguelistas e Liberais é uma leitura sobre a perda de uma ordem orgânica, sobre a substituição de deveres por ideologias e da fidelidade
por cálculo político. Ron B. Thompson revela como os liberais, apesar de vencerem no campo de batalha, perderam algo muito mais essencial: o coração e a confiança do povo. Trata-se, pois, de uma obra indispensável para quem pergunta e procura compreender as causas profundas da decadência política e espiritual do século XIX português e para quem acredita que a verdadeira estabilidade nasce não de ruptura, mas da fidelidade às raízes, à fé e à tradição que moldaram Portugal ao longo dos séculos. Pátria Mãe, que das tuas histórias sangue escorrendo em glórias, nas espadas, nas caravelas, cruz de pedra para os caminhantes, estradas romanas diletantes, paisagens e musas belas, pátria de Cristo e de Maria, de um verão em romaria, ao vinho das tradições, do pelourinho vejo o meu povo, onde o velho ensina o novo nos trilhos das procissões. Sobre o alto da serra inteira namora pedra com madeira, com beijos que são casas. Queijo disperso em pão, cozidos da mãe nação, ao fogo preto das brasas. Castelos de verbos reais, pontes de passos ancestrais, muralhas de mui grandeza. Esta é minha morada, ó querida pátria amada, minha terra portuguesa. Navegas com antigos olhares sobre a fundação dos mares, de Lusíadas e epopeias, mil lágrimas sobre os areais, filhos abraçando pais, oceanos bravos nas veias, danças descalças e artesãos, guitarras em luz as mãos, azulejos em bordado. Eis o fado de Portugal, na missão espiritual de não deixar morrer o fado. Eis o fado de Portugal, na missão espiritual de não deixar morrer o fado.
Também várias dessas cartas me dizem Dom Sebastião perdeu a batalha, mas se a tivesse ganho, seria hoje um dos mais gloriosos reis de Portugal. E, portanto, nós estamos a ser injustos para com um homem de qualquer maneira deu a sua vida pela pátria, porque, insistem, se tivesse saído vitorioso e vencedor de Alcácer Quibir, seria um dos nossos grandes reis. Ora, eu peço que as pessoas, ao pensarem em história, abdiquem de fábulas e de fantasias. Alcácer Quibir perdeu-se, mas não se podia ter ganho. Essa tentativa de edificar um império no norte da África tinha começado muito antes de Dom Sebastião. Ela começou precisamente em 1415, quando Dom João I conquista a cidade de Ceuta. Devo-lhes dizer que os portugueses nunca conseguiram dominar efetivamente nenhuma região contínua, territorial, no norte da África. Eles tomavam as cidades, depois ficavam lá dentro fechados, nas muralhas em que tinham que se defender constantemente das arremetidas incessantes dos mouros, que eram numa superioridade numérica imensa. Essa guerra de Marrocos é a mais longa guerra de toda a nossa história, fez milhares e milhares de mortos. Ela dura, a luta do português nos parapeitos das fortalezas africanas dura desde Dom João I até o abandono da última praça, já no tempo do Marquês de Pombal, e houve constantemente guerra em África. Quem folhear os velhos livros das famílias vê que não há família nenhuma que não tenha perdido 1, 2, 3, muitos filhos em Ceuta, em Erzila, em Alcácer Seguer, nas outras povoações, não me ocorrem agora os nomes de todas elas, estou a gravar à noite, e à noite a memória não é tão pronta como durante o tempo matinal, mas foi uma longa guerra que teve sempre o mesmo resultado. Fechados dentro das muralhas das suas fortalezas, os portugueses nunca conseguiram construir um império norte-africano. Mas mais, sabe-se que Dom Sebastião, quando teve o seu plano de ir conquistar o norte da África e fazer ali um grande domínio português, já havia muitos velhos fidalgos com muita experiência que tentaram dissuadi-lo. E não só velhos fidalgos portugueses. Há um documento que eu considero extremamente impressionante, que é o parecer de Cid Mussa. O Barbosa Machado transcreve-o, encontrou-o, traduziu. Aliás, outras fontes sebastianistas dão conta do parecer de Cid Mussa. O parecer de Cid Mussa é um documento notável pela clarividência que revela. O que ele diz é o seguinte: efetivamente, se Dom Sebastião pretende ir à África apenas para, como ele dizia, apoiar o príncipe desterrado Muley Mohamed contra o Abdel-Malika, que nós chamávamos de Muley Maluco, se é só uma ajuda, então o rei não deve ir. Porque se o rei for, ninguém acredita que é uma ajuda só. Toda a gente compreende que se o rei vai à testa de todas as forças portuguesas, é algo mais que ajudar um príncipe ao qual Portugal não devia favor nenhum. Não havia nenhuma obrigação para ajudarmos o tal príncipe desterrado, e diz o Cid Mussa, ninguém em todo o Marrocos acreditaria que Dom Sebastião ia só dar uma ajuda militar ao seu aliado. Portanto, se era disso que se tratava, o melhor era mandar um experimentado capitão à força de tropas, à frente de tropas, mas não ir o rei.
Agora, se realmente o rei, com o pretexto de ajudar o tal príncipe que tinha sido deposto, pretendia conquistar o Império de Marrocos, então o rei que visse bem no que se metia, porque não havia a mínima hipótese dos portugueses nunca dominarem Marrocos. Marrocos era um longuíssimo espaço desértico. Diz ele que de 30 e 30 léguas lá havia uma povoação. Os portugueses, mesmo que conquistassem alguma das grandes cidades, que era a cidade de Marrocos ou a cidade de Fez, ver-se-iam ali fechados, sem abastecimentos, sem água, sem nada. Seria preciso fazer uma linha a partir da costa muito para o interior e acabariam por morrer lá todos de fome e de sede. Essa vitória... A imagem quinhentista de Nossa Senhora da Penha, que nos acompanha nesta celebração eucarística, evoca-nos aquela mulher vestida de sol e uma coroa de sobre a cabeça, contemplada por São João. Nossa mãe é rainha, rainha de todos os homens, os filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, até o fim dos séculos. Ela está agora na glória do céu, junto da Trindade Santíssima. Junto de Deus, ela contempla, na luz da glória divina, todos, cada um dos seus filhos, em todos e cada um dos momentos da sua existência, e olha para eles, nas horas de alegria e de dor, nas trances difíceis, nos tempos de solidão, nas suas quedas, em sem levantar. Não há um passo de nossa vida, não há um latejar de nosso coração que não esteja sendo acompanhado amorosamente pelo coração de Maria. Queremos pedir a Maria Santíssima que reine também em nossos corações e no coração de todos os homens. Em primeiro lugar, em toda essa arquidiocese, abençoando e dirigindo maternalmente os planos pastorais do Senhor Arcebispo, o querido irmão Dom Silvestre Luiz Candiano, dos bispos desta província eclesiástica, em comunhão com seus sacerdotes, com seus leigos, os religiosos comprometidos com a Igreja na aurora de uma nova evangelização. Amadíssimos filhos e filhas, coloquemos estes propósitos nas mãos do beato José de Anchieta, este apóstolo do Brasil, que se consagrou inteiramente à causa do Evangelho, a quem tanto venerais. Sirva de modelo, de estímulo, para que possais colocar vossas melhores energias a serviço da Igreja Nossa Mãe. Que o Espírito Santo ilumine este estado do Brasil, que leva seu mesmo nome,
dirigindo os passos de seus filhos e filhas em direção ao porto definitivo, o reino dos céus. Amém.